Nós precisamos estar cada vez mais fundamentados para que, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não venhamos o quê? Nos sucumbir, nos perder diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu disse aqui numa dessas ministrações que mais do que você chegar é o quê? Permanecer. E só permanece quem chega o quê? Fundamentado. Porque muitos na ânsia de chegar, atropela, faz muitas coisas, e quando chega lá sem fundamento, vai ruir. Então é muito importante que tudo que você construa bem o quê? Fundamentado. Eu me lembrei agora de um pastor que foi um mentor muito importante na minha vida. Já citei várias vezes ele aqui, o Vanderlei. E eu me lembro que o Vanderlei deve ter uns 18 anos a mais que eu, 20 anos a mais que eu. Então ele deve estar bem senhor já, vou fazer 50 esse ano. Ele deve ter uns 15 anos a mais que eu. E eu me lembro um dia conversando com ele, diante de algumas coisas que eu tinha vontade, de algumas coisas que eu anseiava. E ele disse assim para mim um dia: Mané, fica tranquilo, não atropele o tempo. Quando você não atropela o tempo, fica tranquilo, vai fundamentando, porque aquilo que Deus tem para você, no tempo de Deus, vai acontecer. Eu posso ouvir um amém? O problema é que muitas vezes a gente quer atropelar, e a gente quer viver aquilo que algumas pessoas já estão fundamentando há 5, 10, 15, 20 anos, começando agora. Não é assim que funciona. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com processo. Diga assim comigo: Deus trabalha com processos. E eu preciso entender isso, irmãos. Qual é a fase da minha vida, qual é o tempo da minha vida, o quanto eu estou fundamentado, para que aquilo que é uma bênção não se torne um problema na minha vida. Porque tem pessoas que receberam bênçãos, mas sem fundamento, sem consciência, sem estrutura. Aquilo que era uma bênção se tornou um grande problema. Então eu quero continuar falando sobre fundamento. E o tema dessa noite é fundamento firme, vida o quê? Vida o quê? Então presta atenção, ó. Fundamento sólido. Fundamento firme. Eu vou ter o quê? Uma vida inabalável, estável, segura. Isso que, eu não sei você, o teu nível de entendimento, mas coisa boa nessa vida é quando você está bem fundamentado, seguro daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo. Coisa triste, irmãos, é quando você vive uma vida insegura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, quando você está seguro, quando você está firme, quando você está seguro daquilo que você está vivendo, daquilo que você está fazendo, porque você sabe que você foi construindo algo, e aquilo está sólido, aquilo é consistente. É bom ou não é? Dura quando você nem sabe como você chegou onde você chegou. Isso causa um medo, porque se acontecer alguma coisa, você não sabe como fazer novamente. Então a gente precisa entender. Então eu quero fundamentar muito bem isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer ser um canal de Deus na vida de alguém agora, pega o seu celular aí, vamos mandar essa mensagem para alguém? Vamos abençoar a vida de alguém? Vamos mandar para alguém essa mensagem? Vamos liberar uma palavra, vamos mandar essa mensagem. Você que já me ouve pela internet, manda para alguém esse canal, né? Porque vamos abençoar outras pessoas. A gente tem a oportunidade aí de ter um smartphone na mão e poder mandar uma mensagem e abençoar a vida de alguém, né? Isso vai trazer segurança para essa pessoa. Vivemos num mundo hoje muito instável, irmãos, onde as pessoas estão muito inseguras, né? E essa palavra eu creio que vai vir de encontro para fundamentar a vida dessas pessoas também. Isso, manda para alguém. Vamos abençoar alguém nessa noite, em nome de Jesus. Irmão, nós temos a oportunidade em todo momento de abençoar pessoas.
Você tem oportunidade, eu tenho oportunidade, porque a gente, olha aqui para mim, você está mandando aí, continua mandando, você não só presta atenção. Estamos ao vivo também no Instagram, glória a Deus, o pessoal do Instagram que está entrando aí, Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa também, em nome de Jesus, mande esse link para alguém. Irmãos, a gente acha muitas vezes que abençoar alguém é com dinheiro, ainda que também isso pode acontecer. Mas às vezes o que a gente carrega tem muito mais peso, muito mais valor, né? Tem muito mais profundidade na vida de alguém do que dinheiro. Porque dinheiro pode trazer algumas coisas? Pode. Mas dinheiro não vai resolver aquilo que só a palavra de Deus pode mudar. Eu posso ouvir um amém? Então, nós vamos falar nessa noite sobre a questão de ter uma vida inabalável. Quem quer ter uma vida inabalável, diga eu. Glória a Jesus, eu também. Eu disse aqui, numa dessas ministrações, que não é sobre velocidade, é sobre o quê? Profundidade. A gente precisa, nós precisamos estar realmente bem estabilizado, bem arraigado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que Deus está edificando em mim e você não é uma corrida, irmãos. Que às vezes a gente pensa que precisa acontecer logo, muitas coisas a gente quer que aconteça logo. Não, o que Deus quer fazer na minha vida não é uma corrida, não é sobre correr, é sobre o quê? É sobre estabelecer um fundamento. Porque se eu estabelecer um fundamento bem sólido, chegar lá vai ser questão do quê? De trabalhar, de desenvolver, de me preparar para isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu só preciso estabelecer. Estabeleça hoje, estabeleça amanhã, né? A verdade é que a minha vida, a sua vida, nós estamos vivendo os fundamentos do que a gente já trouxe até aqui. Nós estamos vivendo os fundamentos. E talvez o que a gente ainda não avançou é o que a gente ainda não fundamentou. Quem está entendendo? A gente precisa fundamentar. Então não se trata de correr, se trata de estabelecer. Então vamos fundamentar, vamos fazer com que esse alicerce se torne o quê? Cada vez mais consistente, né? A obra que Deus quer fazer na nossa vida tem que ser uma obra o quê? Que permaneça, algo sólido, algo profundo. Quando a gente lê o texto de João 15:16, o texto vai dizer assim, ó: eu os chamei para irem e produzirem frutos que permaneça. Quem vai produzir frutos que permaneça aí? Irmãos, a gente precisa dar uma resposta de frutos que permaneça. Mas só vai permanecer se tiver o quê? Bem fundamentado. Se tiver o quê? Bem estabelecido. Eu disse uma frase aqui, e ainda estou só construindo a introdução para a entrada onde realmente Deus quer construir com a gente. Mas eu disse essa frase aqui há 15 dias atrás. Deus não edifica coisas grandes em terrenos estáveis. Não dá. Construir um prédio aonde só tem areia, vai ruir ou não vai? Vai ruir ou não vai? Não tem como, irmãos. É incoerente, é inconsistente. Então Deus não é incoerente, Ele não entrega ou Ele não constrói coisas grandes em terrenos estáveis. Por quê, pastor? Porque o que sustenta a minha vida e a sua vida é quando a gente ouve a palavra, mas a gente decide o quê? Fundamentar. Pastor, como que eu fundamento a palavra? Colocando ela em prática. Não tem como você fundamentar uma palavra, algo que Deus falou, se eu não tiver coragem do quê? De praticar. Então, não é o quanto eu ouço, mas é o quanto eu pratico. Não é o quanto eu ouço, mas é o quanto eu tenho coragem do quê? De praticar aquilo que Deus está falando, né? Então, o quanto eu estou disposto ao quê? A obedecer. Porque muita gente ouve, eu já ouvi muitas coisas, você ouve muitas coisas, todo domingo muitas pessoas ouvem muitas coisas, ouve aqui, ouve na internet, mas o quanto de fato realmente eu pratico? Ou o quanto de fato eu estou disposto a obedecer?
Porque olha aqui para mim, irmãos. Fundamentar alguma coisa tem que ter uma transformação de mente. E a transformação da mente vem quando eu abro primeiro o meu coração e começo a colocar ela o quê? Em prática. A minha mente vai se transformando, a minha mente vai se transformando, a minha mente vai se transformando. Mas no começo talvez eu nem comece por fé, eu preciso começar pelo quê? Pela obediência. Quem está entendendo, diga eu. Então a transformação da mente vem com a prática. Do quê? Da verdade. A verdade do quê? Do que Deus disse. Olha aqui para mim. Eu tenho experimentado. Eu tenho vivido na prática que os ventos contrários que vêm contra a minha vida, eu tenho experimentado isso na prática, que as adversidades, os ventos contrários que vêm na minha vida, não é isso que vai me derrubar, mas o que vai me fazer com que eu fique de pé, ou que eu fique prostrado, não é o tamanho da adversidade que vem, ainda que a gente vai enfrentar, não é a velocidade do impacto de adversidade que vem contra a nossa vida. Eu tenho entendido e eu tenho experimentado isso na prática, que o que me faz estar de pé é o que eu tenho construído como fundamento. Porque se eu sentar para conversar aqui, todos nós em algum momento recebemos algumas rajadas de vento, algumas pancadas, algumas adversidades. E eu tenho entendido isso, que o que faz uma pessoa se prostrar ou ficar de pé, não é o tanto de culto que ela frequentou, mas é o quanto realmente aquilo que foi dito, ela teve coragem de obedecer para começar o quê? A praticar, porque a prática vai o quê? Fundamentando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o fundamento que eu construo na minha caminhada com Jesus é que vai me dar essa base, essa consciência. Porque olha aqui para mim, irmãos, o que me garante vitória diante da adversidade que eu estou vivendo, não é a performance que eu estou tendo, mas é a consciência do que Cristo fez por mim. Ainda bem que alguém entendeu ali. Eu vou repetir. O que me faz ter certeza da vitória do que eu estou tendo que enfrentar hoje, não é a performance que eu estou tendo, mas é uma consciência de tudo que foi construído pela história, do que Cristo fez por você. Só que isso vai te dando o quê? Uma base, as experiências, aquilo que eu pratico e eu começo a ver resultado. Então isso vai o quê? Vai me consolidando, vai me consolidando, vai me consolidando. Porque eu quero continuar crescendo, eu quero continuar subindo de nível. Quem quer continuar subindo de nível aí? E quem quer subir de nível, irmãos, tem que estar preparado para ventos mais fortes. Percebe quando a gente fala de ventos mais fortes, o amém já não sai com tanta força. Porque a gente quer o resultado, ou a gente quer o privilégio de estar em lugares altos. Mas talvez a gente não quer a responsabilidade de fundamentar para suportar esses ventos. O que fez Daniel suportar a perseguição, irmãos? O que fez Daniel suportar uma perseguição tamanha aquela que ele enfrentou? O que fez com que Daniel permanecesse inabalável, orando 3 vezes ao dia diante de uma sentença, diante de uma palavra? Percebe que o que faz uma pessoa retroceder, prostrar,
desistir, não é a perseguição, não é o problema, não é o vento, não é a adversidade, mas é o que eu construí, é o que eu estou construindo. Qual é o nível de fundamento que eu tenho? Irmãos, olha aqui para mim. Não foi fácil para Daniel, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você, mas vai ser possível. Por quê? Porque nós estamos construindo algo sólido. Quando você sabe quem você é, ainda que você entre em situações adversas, ainda que você entre em lugares que é desafiador, mas quando você tem uma consciência, quando você tem uma base muito sólida, de experiência com Deus, de vivência com Deus, de promessas de Deus cumpridas, de quem está com você, de quem é por você, ainda que venham os ventos, ainda que venham as adversidades, eu sei em quem tenho crido. Eu posso ouvir um amém? O que eu quero tentar dizer é que você precisa entender que quando a Bíblia diz algo acerca de você, essa verdade precisa se tornar uma realidade. E como que eu faço uma verdade se tornar uma realidade? Tendo coragem do quê? De obedecer, de praticar. De obedecer, de praticar. Por exemplo, se a Bíblia vai dizer que eu sou luz, ser luz aqui no domingo, na hora do culto, irmão, não precisa, aqui é todo mundo crente, dá um glória a Deus. Mas aonde que eu vou ter que ser luz? Aonde? É no meio das trevas, irmãos. É no meio da perseguição. É onde a situação vai estar ao contrário. Eu estava num lugar esses dias, aconteceu um negócio muito louco. E eu comecei a pregar lá. E algumas pessoas aceitou Jesus e foi um mover muito louco e tal. Beleza, fui embora, as pessoas aceitaram Jesus. Aí eu voltei lá essa semana. Aí a pessoa falou assim para mim: pastor, a hora que o senhor estava aqui, estava uma graça de Deus, um mover de Deus, um agir de Deus, pessoas aceitando Jesus, foi algo muito lindo, foi algo muito profundo. O senhor acabou de sair, 5 pessoas ficou endemoniadas. Ah, é? É. Falei, interessante. O que eu quero dizer com isso? O ambiente onde eu entrei era o mesmo, estava hostil do mesmo jeito. Mas quando a luz chegou, sabe quem teve que sair? Sabe quem teve que sair? A hora que a luz saiu, tudo bem, as trevas podem até voltar. Mas enquanto eu estiver, enquanto você ter consciência do fundamento que você carrega, irmãos, as portas do inferno não prevalecem. Não, você precisa entender isso, irmãos. Pastor, o senhor não está sendo arrogante? Não, eu estou sendo consciente. Fundamento. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é por mim, eu sei quem é por nós. Eu sei que aonde eu chego, Ele chega comigo. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Então é um fundamento que você vai construindo, que você vai construindo, que você vai construindo. Então vem perseguição, e daí? Eu falei uma frase aqui e vou repetir. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais consciência de quem Deus é na tua vida. Quando você vai construindo, irmãos, a tempestade não vai derrubar nada. Irmão, tempestade, problema, não derruba nada, mas revela muita coisa. Eu vou repetir isso. Problema não destrói ninguém.
Perseguição não destrói ninguém, mas isso revela muita coisa. Revela o nível do quê? Do fundamento. Daniel podia ter desistido, podia ter afrouxado, podia ter virado as costas, mas ele tinha tanta convicção, que do mesmo jeito que ele fazia, ele continuou fazendo. O que ele fez no dia anterior, ele continuou fazendo, mesmo diante do quê? De um decreto. Ele permaneceu, irmãos. Quem vai permanecer firme? Diga eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou profeta do caos, mas deixa eu dizer algo para você. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, iremos enfrentar uma adversidade. E essa adversidade vai fazer o quê? Eu revelar o que eu tenho, ou o que eu carrego, ou onde eu estou, o quê? Fundamento. Então, as adversidades, ela vai vir, e ela vai o quê? E ela vai revelar o que está dentro de mim. O que está dentro de nós. Olha aqui para mim, presta atenção, deixa eu dizer algo para você. Quando eu leio os evangelhos, principalmente, o que não falta são palavras que diz que tinha que se cumprir, ou se cumpriu, o que fora dito pelos, pode falar, irmãos, o que não falta são menções de palavras que foram liberadas da parte de Deus, que teria que se cumprir, algo que Deus entregou para as pessoas. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Deus deu uma mensagem para mim, mas Deus deu uma mensagem para você. E ela vai ter que se cumprir. Dá um glória a Deus aí, amado. Você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem. E ela precisa o quê? Ser revelada. Ela precisa ser o quê? Trazida à luz. E essas adversidades, irmãos, que a gente passa, ela vai revelar algo que Deus já colocou dentro de mim, de você. Pastor, ainda não entendi. Eu vou fundamentar um pouco mais. E você vai entender até o final. Que as adversidades, ela não vêm para nos matar, mas ela vem para extrair uma mensagem, ela vem para extrair algo que está dentro de nós, que precisa ser trazido à luz. Agora, se eu estiver fundamentado, isso vai acontecer de forma tranquila. O problema é quando eu não estou fundamentado. Quer ouvir uma coisa? Abraão, vamos pegar o nosso irmão Abraão aqui, o crente Abraão. Abraão carregava uma mensagem. E essa mensagem só foi revelada diante de uma situação. Deus já tinha dado uma mensagem para Abraão. E ela precisava ser trazida à luz, ela precisava ser colocada para fora. E é interessante que a mensagem que Abraão carregava, ela não foi colocada para fora no melhor dia da sua vida, mas ela foi colocada para fora, talvez no pior dia da sua vida. Pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai entender. A mensagem que Abraão carregava foi revelada no Monte Moriá. Todos nós conhecemos a história. Deus aparece para Abraão e diz para Abraão: pega o teu filho, Isaque, a quem tu amas, e leva em sacrifício ao monte. E vocês conhecem a história. 3 dias ele pega o menino, pega os moços, e ele sobe em direção ao quê? A uma palavra. Até então,
Abraão não era conhecido como o pai da fé. Até então, a palavra que Abraão carregava era assim, que Deus tinha operado um milagre. Mas Abraão vai ser conhecido como o pai da fé diante do quê? De um momento de adversidade. Mas por que Abraão só pôde colocar essa mensagem para fora? Porque ele estava muito bem fundamentado no relacionamento que ele tinha com Deus. Eu vou espremer um pouquinho mais, você vai entender onde eu quero chegar. Porque se todos nós carregamos uma mensagem, você carrega uma mensagem? E a gente acha que essa mensagem, ela vai ser extraída talvez no melhor dia das nossas vidas. Não. Aquilo que Deus colocou dentro de você, vai ser colocado para fora, depois que você estiver bem fundamentado. Porque aí os ventos virão, as perseguições virão, as adversidades virão. Mas eu estou tão fundamentado, eu estou tão seguro de quem Deus é e de quem eu sou nele, que essas adversidades não vão me parar, essas adversidades não vão fazer com que eu desista. E aquilo que parecia uma perseguição vai ser a apoteose daquilo que Deus quer fazer na minha vida. E aquilo que muitas vezes a gente chama de dor, Deus chama de treinamento. Aquilo que muitas vezes a gente chama de perseguição, Deus chama de preparação. Percebe que conforme você vai crescendo, algumas situações vão mudando e parece que os problemas vão aumentando. Não é que vão aumentando, é que agora você está mais fundamentado. É que agora Deus quer te levar para um nível maior. Deus quer fazer com que eu viva experiências mais profundas. Dá um glória a Deus aí, amado. Mas para isso eu preciso estar fundamentado. Eu preciso estar fundamentado. A mensagem que Abraão carregava foi revelada lá no monte. Foi talvez a maior prova da sua vida. Quando Deus pediu para ele o quê? O quê? O filho. O filho que ele mais amava, que ele pediu quem? Isaque. Foi lá, irmãos. Ali ele começa a ser conhecido como crente Abraão, o pai da... Abraão não é conhecido como pai da fé porque ele teve o filho. Porque ele tentou ter filho de várias formas. Quem tem fé não tenta de várias formas, espera no Senhor. Mas ele foi construindo aquilo ali. Entenda uma coisa, amados, olha aqui para mim, presta atenção. A graça nos salva. A graça, você não vai precisar fazer nada, porque Cristo já fez tudo. A graça não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez. A salvação, embora para mim não custe nada, para Cristo custou tudo. Então a salvação, a graça, não depende de mim, não depende de você, mas viver o sobrenatural de Deus, viver coisas extraordinárias na presença de Deus, viver coisas grandes na presença de Deus, vai depender de um posicionamento meu. Quem quer viver coisas grandes em Deus? Não, estou falando sério. Quem quer viver coisas grandes em Deus? Mas o quanto eu estou disposto a me posicionar para isso? Percebe? O quanto eu estou me preparando para isso? Vou mais profundo, pegando o gancho do crente Abraão. O quanto eu estou disposto a obedecer? O quanto eu estou disposto a me posicionar? O quanto eu estou disposto para viver o sobrenatural de Deus?
Quanto eu estou disposto, irmãos? Pastor, eu quero ser salvo. Entregou a sua vida para Jesus, você vai ser salvo, querido. Isso não vai te custar nada, mas viver coisas maiores vai depender de alguns posicionamentos, vai depender de algumas obediências, vai depender da base que eu estou construindo, do fundamento que eu estou construindo, daquilo que Deus está me mostrando. Presta atenção, Deus colocou um grande potencial dentro de você, mas assim como uma semente precisa de terra e tempo para nascer, o seu propósito precisa de obediência. Para quê? Para florescer. Irmãos, eu vou repetir isso. Tem um grande potencial dentro de cada um aqui. Irmãos, tem muito potencial, muito. O ser humano sequer consegue mensurar o potencial que está dentro dele. Primeiro, porque a pessoa do Espírito Santo habita dentro de você. É o maior potencial que você pode entender. Eu tenho muito potencial, você também tem muito potencial. Mas tem coisa que vai precisar do quê? De tempo. Semente tem um potencial enorme. O Krauk falou sobre isso aqui. Foi aqui que ele falou, eu vi no vídeo dele. Mas a semente é algo tão frágil. Se não for protegida, ela se perde. Mas depois que ela é plantada, depois que ela é regada, depois que ela cresce e se torna uma árvore, não consegue mais destruir ela. Um homem sozinho não consegue. Assim é o potencial que está dentro de nós. Mas eu preciso do quê? Eu preciso de obediência. Abraão conseguiu alcançar o que alcançou, Moisés, Daniel e todos esses outros homens. Por quê? Porque eles estavam o quê? Fundamentado, e eles tiveram coragem do quê? De obedecer. Dá um glória a Deus aí. Pega essa frase. Na obediência, Deus revela dons que estavam escondidos dentro de você, e ativa destinos e libera provisão. Olha que tremendo isso daqui. Na obediência, Deus revela. Porque quando você decide obedecer, a tomar algumas decisões, a fazer algumas coisas que parecia loucura, Deus começa a agir, porque Deus, Ele ouve, Ele vê o quê? A nossa obediência. Então Ele começa a revelar coisas que você sequer sabia. Tem dons dentro de você, tem ferramentas dentro de você, tem graça dentro de você, tem algo grande dentro de você. Dá um glória a Deus aí. Mas eu entro numa zona de conforto, de medo, de não obedecer. Eu estou aprofundando, você vai entender. Deus ativa, Deus libera provisão. Todas as vezes que Deus pedir algo para alguém ou pedir algo para você, é porque Ele já proveu o que Ele está pedindo. Eu vou repetir. Quando a gente decide obedecer, quando a gente decide se posicionar, porque a graça não precisa de nada, foi Cristo quem fez. Mas viver coisas maiores, eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que fazer? Tá, eu vou obedecer. Quando eu começo a dar esses passos, eu começo a construir a minha história, o meu fundamento, eu começo a construir o meu relacionamento com Ele. E aí Deus começa a destravar, Deus começa a prover, Deus começa a enviar. E quando Ele te pedir, Ele só vai pedir porque Ele já proveu. Tem gente que não entendeu ainda. Irmãos, Deus nunca vai pedir algo para você que antes Ele não deu para você. Jamais, jamais, jamais Deus vai pedir algo que antes Ele já não colocou dentro de nós. Porque seria incoerente Ele pedir algo que eu não tenha. Tudo que Deus pede, que a gente precisa de um posicionamento, de obediência, que às vezes a gente acha que não tem, que às vezes a gente acha que não consegue, que às vezes a gente acha que não vai dar.
Deus está dizendo assim: meu filho, eu sei que você tem, eu sei que você pode, eu sei que você consegue. Você só precisa obedecer e se posicionar, porque eu vou destravar e eu vou mostrar para você que você pode. Olha aqui para mim. Deus mandou Noé construir uma arca. Loucura, todo mundo já sabe. E Noé, quando ele chama os animais, como isso aconteceu, também não sei, mas os animais entrou lá dentro. Acontece o dilúvio, o tempo passa, as águas baixam. A Bíblia diz que Deus coloca no coração de Noé o desejo do quê? De sacrificar, de fazer um altar e sacrificar um animal a Deus. Olha aqui para mim. Até o desejo de sacrificar algo a Deus foi o próprio Deus que colocou no coração de Noé. E até a provisão que Noé precisava foi o próprio Deus que deu para ele, para ter levado na arca. Porque Deus sabia que quando tudo acontecesse, Noé ia ter desejo do quê? De fazer um altar e sacrificar o Deus dele. Mas tudo começou por causa de um posicionamento. Filipenses 2:13 diz assim, ó: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizar aquilo que é algo que é do agrado dele. Filipenses 2:13. Se quiser botar na tela lá, pode colocar. Olha só, põe na tela. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o quê? Presta atenção, irmãos. De acordo com a vontade do quê? Dele. A minha tradução que está na NVT diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo do quê? Dando desejo e o poder de realizar algo que é do agrado dele. Presta atenção, é Deus que está agindo. É Deus que está movendo. O dia que você decidiu querer vir numa igreja, você está achando que foi de você mesmo? É Deus que já estava agindo. É Deus que já estava. Agora eu tive que fazer o quê? Primeiro o quê? Obedecer. Segundo o quê? Me posicionar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga eu. Irmãos, até o desejo, a Bíblia diz que até o desejo de adorar a Deus vem dele. João vai contar essa história. Até o desejo. Deus disse para Abraão: Abraão, sobe o monte e leva o teu filho, para que ele seja o quê? Sacrificado. Deus pediu para ele levar o filho, foi. Ele teve coragem de obedecer? Teve. Foi fácil? Não. Foi desafiador? Foi. Mas se ele não tivesse obedecido, se ele tivesse arregado, se ele tivesse desistido, se ele não tivesse acreditado, talvez hoje a história que nós estaríamos contando aqui não seria do Abraão, o pai da fé, seria de uma outra pessoa. Mas Abraão carregava uma mensagem, e a mensagem é que ele seria o quê? O pai da fé. Dá um glória a Deus aí. Ele seria o pai da fé, mas para que ele se tornasse o pai da fé, ele teria que passar por algo muito grande, por algo muito forte. Ei, deixa eu dizer algo para você, querido. Eu sei que já tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando aqui.
Nós estamos fundamentando para esse lugar onde Deus está nos levando, para esse nível onde Deus quer nos levar. Por quê, pastor? Porque eu sei a mensagem que eu carrego. Eu sei que você carrega uma mensagem, e essa mensagem precisa ser colocada para fora. Agora, como vai acontecer, pastor? Mano, não estou preocupado como, eu estou preocupado com quem disse. O meu papel não é entender como vai acontecer. O meu papel é me fundamentar. O meu papel é me preparar. O meu papel é fazer a minha parte. Porque se eu carrego uma mensagem grande, irmãos, pode prestar atenção, irmãos. As pessoas que mais se destacam é aqueles que mais tiveram coragem de obedecer. Eu vou falar novamente. As pessoas que mais vivem coisas extraordinárias é as que mais tiveram coragem de obedecer. Porque hoje falar que Abraão é o pai da fé é gostoso ou não é? É gostoso ou não é? Mas quem é pai sabe o que eu estou falando, irmãos. Você precisa estar muito fundamentado. Você precisa ter muito relacionamento. Você precisa ter vivido muitas coisas em Deus para ter coragem de pegar teu filho, andar com ele 3 dias. Mas Deus tinha dado uma mensagem para Abraão. E essa mensagem, ela não iria tocar só Abraão, não ia tocar só a sua geração. Irmãos, quase 5.000 anos depois, a obediência desse cara está tocando pessoas. A disposição desse cara está impactando pessoas até hoje. Por quê? Porque ele teve coragem de fazer algo doido, mas ele só fez o que Deus já tinha fundamentado nele. Aquela mensagem, irmãos, Deus sabia que ela ia tocar gerações e gerações e gerações e mais gerações. E chegou até nos nossos dias. Ei, eu não sei mais quantos anos vai demorar para Jesus voltar, mas eu sei que Ele vai voltar. Mas eu quero, enquanto Jesus não volta, eu quero estar fundamentado. Eu quero continuar fundamentado com aquilo que Deus entregou para mim. Porque através da minha vida, através do meu posicionamento, pessoas vão ser tocadas, pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas. Eu sei quem tenho crido, eu sei a mensagem que eu carrego. Agora você precisa saber também. Deus não deu uma mensagem só para mim. Deus deu uma mensagem para você. Você carrega uma mensagem, irmãos. Você carrega, eu carrego uma mensagem. Deus disse para Abraão: sobe. Ele subiu. Deus pediu para ele para sacrificar. Mas quem proveu o cordeiro? Quem proveu? Quem proveu? Deus. Abraão só precisou o quê? Obedecer, se posicionar. Só precisou acreditar. Às vezes a gente quer viver níveis mais altos. Primeiro, a gente não se fundamenta. Segundo, a gente não obedece. Como que essa mensagem pode ser extraída? O monte representa o lugar onde a sua fé é testada, onde a sua entrega é provada. Eu vou repetir. O monte representa o lugar onde a sua fé é testada e aonde a sua entrega é o quê? Provada. Sabe, queridos? O monte é o lugar onde revela quem eu sou. Quem de fato eu sou. São em momentos de adversidade
que a gente vai pôr para fora aquilo que está dentro de nós. São momentos como esse que vão revelar se temos ou não fundamento. Como que vamos lidar com essas situações? E provavelmente em algum momento da sua vida você já perguntou: por que esse monte? Por que essa prova? Por que esse vento? Por quê? Por quê? Será que só eu já perguntei por quê? Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar esse monte? Por que eu vou ter que subir esse monte? Por que eu vou ter que enfrentar esse vento? Por que eu vou ter que enfrentar essa tempestade? Por quê? Aí Deus disse assim para mim: sabe por quê, filho? Porque você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem. E essa mensagem, ela vai ser extraída diante do teu posicionamento, diante dessa situação. Essa mensagem que está dentro de você, que precisa ser colocado para fora. Tem mensagem, irmãos, que só vai ser colocado para fora, só vai ser extraída se você subir um monte. Se você tiver coragem de entregar o Isaac. Olha aqui para mim. Abraão não sabia, mas Deus nunca quis o menino. Abraão não sabia disso. Deus não queria um menino. Deus queria extrair a mensagem dentro dele. Porque ele sabia que quase 5.000 anos depois, nós estaríamos aqui falando dessa mensagem. Não tinha a ver com o menino. Percebe? Não tinha a ver com o menino. O menino foi só o cenário. Foi só o pano de fundo. Porque Deus já te... Irmão, você acha que Deus ia pedir para Abraão fazer algo que ele não tivesse certeza que ele já tinha colocado dentro dele, que ele daria conta de fazer? Olha aqui para mim, você que é pai, você pediria para o teu filho fazer algo que você tem certeza que ele não consegue? E como pai, às vezes a gente pede para os nossos filhos fazer algumas coisas que eles falam que não conseguem, mas você vai lá e fala assim: vai, você consegue, vai dar certo. Eu estou com você, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não queria o menino, Deus queria a mensagem, o que estava por detrás. Então o que estava dentro do Abraão precisava ser colocado para fora. Porque muitas outras, irmãos, é difícil até de falar, mas quantas milhares de pessoas já foram encorajadas a se posicionar na fé, porque já ouviu a mensagem do Abraão? Quem está entendendo o que eu estou falando? Imagine quantas milhares de pessoas que teve a sua fé ativada. Percebe que não tinha a ver com o menino? Tinha a ver que havia uma mensagem lá dentro que precisava ser extraída, porque durante os anos muitas outras pessoas seriam alcançadas, seriam destravadas, seriam abençoadas pelaquilo que o Abraão teve coragem de se posicionar. Pastor, o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, que você também carrega uma mensagem. E isso que você está passando nada mais é do que a forma com que Deus está usando para extrair de dentro de você uma mensagem que não vai só edificar a tua fé, mas vai edificar a fé da tua família, vai edificar a fé das pessoas que trabalham com você, vai edificar as próximas gerações. Mas para isso eu preciso estar fundamentado.
Porque se eu não estiver fundamentado na hora que Deus me pedir, eu vou afrouxar, eu vou correr, eu vou ter medo. Eu não estou falando de salvação, salvação é graça. Mas extrair uma mensagem grande vai precisar de um posicionamento forte. Vai precisar de algo grande. Vai precisar de um posicionamento que muitas pessoas não vão entender. E quando alguém não entender, está tudo bem, irmãos. Porque não se trata da mensagem dele, se trata da sua. Deus está falando é com você. Deus está esperando o seu posicionamento. É o meu posicionamento. Eu estou tendo o meu, você precisa ser o seu. Porque você carrega algo que o céu precisa liberar na terra, irmãos. A gente está achando que o anjo vai vir fazer. Não, o anjo não vai vir fazer não. Deus vai usar pessoas. E já está dentro de você. Todos nós carregamos essa mensagem. Ela precisa ser colocada para fora. Deus não criou. Deus não te criou e te deu uma mensagem. É porque você carrega uma mensagem. É que Deus te criou. Eu vou repetir isso. Que a gente acha que a gente nasce e agora Deus vai dar algo para a gente fazer. Não, irmãos. É porque você tem algo. É que Deus fez você nascer. Agora olha aqui para mim. Você nasceu? Você nasceu? Você tem algo dentro de você. Deus não te criou e depois te deu algo. Não, não. É porque você tem algo. É que Ele te pôs nessa terra. Pastor, o senhor pode provar isso? Posso. Posso. Jeremias 1 vai dizer assim: antes de eu nascer, o Senhor me constituiu profeta. Sabe por que Jeremias nasceu? Porque ele carregava uma mensagem profética. Deus não esperou ele nascer para olhar para ele e falar assim: e agora, o que eu faço com esse daí? Ah, não tem o que fazer? Ah, deixa ele virar profeta, pronto. Não. Antes dele nascer, eu te constituí. Jeremias veio com um propósito. Agora, olha aqui para mim, irmãos. Para você viver propósito que Deus te chamou, às vezes você vai ter que fazer coisas. Você vai ter que ter alguns posicionamentos que aos olhos de algumas pessoas é loucura. E daí? Quando você está bem fundamentado, o que as pessoas pensam de você não importa. Quer ouvir uma coisa? Vou falar um negócio aqui que está na Bíblia. Vou falar de um livro na Bíblia chamado Oséias. Eita, ministério difícil que aquele homem teve. Deus mandou ele casar com uma prostituta. E ele foi lá e casou, porque aquela prostituta representava a igreja. Ele tinha um encargo, irmãos. Olha aqui para mim. Eu disse isso, eu acho que foi para o Mateus. Sucesso não é quando a gente fala para muita gente. Sucesso é quando a gente vive o que Deus mandou a gente viver. Sucesso não é você ter um microfone na mão. Sucesso não é você subir numa plataforma, ainda que alguns vão subir, outros não. Sucesso é quando você tem coragem de se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é sucesso, irmãos. Oséias, Senhor, vai lá e tira a prostituta e casa com ela. Senhor, casa com ela. Ele casou. Passou um tempo, sabe o que ela fez? Virou as costas para ele. Voltou para o bordel.
voltou para a vida de meretriz. Oséias, volta lá, traz ela de volta, honra ela, e você conhece o resto da história. E da linhagem de Oséias nasceu filhos maravilhosos, porque ele viveu na plenitude o propósito. Mas para isso, irmãos, ele tinha que estar muito fundamentado, porque numa época como hoje já não é fácil lidar com uma situação como essa. Imagine há 3.000 anos atrás. Mas ele nasceu com encargo. Pastor, fundamenta isso melhor. Fundamento, coloca na tela para mim Salmo 139, estou finalizando. Salmo 139, eu vou te provar que você nasceu porque você tinha um propósito, e não porque você tem um propósito, você nasceu, e não depois de nascido Deus te deu um propósito. Põe para mim na tela, Salmo 139. O Senhor, ó Senhor, tu examinas o quê? E conhece tudo. Ao quê? Tudo significa tudo. Olha lá, verso 2. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. 3. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo que eu faço. Isso é preocupante para alguns. Para uns é bom saber que Deus sabe tudo que você faz. Para uns fala assim. Não, para uns é bom. Não, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Eu tenho construído, eu tenho edificado, eu tenho plantado, eu tenho obedecido. Agora tem uns que falam, meu Deus. Você sabe o que eu estou falando. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabes o que vou. Próximo. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Verso 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para que eu... Tenta compreender Deus, irmão. Sabe qual é o nosso problema? É que para a gente às vezes se posicionar, a gente quer entender algumas coisas, ou a gente quer questionar. Sabe o que isso vai lembrar? De Jó. Jó vai questionar Deus por uma série de coisas. Aí Deus fala assim para Jó: é justo você questionar, mas antes de eu responder os teus questionamentos, vamos fazer o seguinte, Jó. Aonde você estava, Jó? Quando eu construí o fundamento, quando eu construí as estrelas, quando eu dei ordem ao mar. Aí Jó falou, lascou. Ele falou, então fica na tua, Jó. Se relaciona com a minha presença. Se relaciona com a minha presença. Sabe, irmãos, a gente precisa parar de querer questionar, e a gente precisa começar a obedecer mais. Senhor, eu não sei porquê, mas eu não preciso saber. Eu só preciso crer. Quando eu vou me relacionando com Deus, irmãos, eu me relaciono com Deus há 25 anos. Eu já vivi muitas coisas interessantes em Deus. Ontem nós estávamos lá na chácara, lá na confraternização do louvor, e nós começamos a contar as histórias que a gente já viveu em Deus. E eu vi quantas coisas eu já vivi em Deus, quantas experiências eu já tive com Deus, umas loucuras que eu já vivi em Deus, assim, doida. E aí, essas coisas é que vai te fundamentando. Porque eu sei que para onde Deus quer me levar, a minha trajetória, as minhas experiências foram importantes. Porque vento não destrói nada, mas vento revela muito. E eu sei que Deus quer nos levar para lugares mais altos. Mas eu preciso estar bem fundamentado, para que quando acontecer, e vai acontecer, eu possa ouvir glória a Deus.
A gente não se perca dentro disso. Então a questão não é a velocidade que eu vou chegar, mas é como eu vou chegar lá. Eu estou fundamentado? Porque se Deus pedisse para um de nós fazermos o que Abraão fez, será que a gente teria coragem? Se Deus pedisse para um de nós fazer o que Oséias fez, será que nós teríamos coragem? Será que se Deus pedisse para um de nós fazermos o que Daniel fez, nós estaríamos fundamentados para fazer? Percebe que todos nós carregamos uma mensagem, e ela precisa ser extraída, ela precisa ser colocada para fora, mas ela não vai ser colocada para fora de qualquer jeito. Eu preciso estar fundamentado, eu preciso estar fundamentado, porque normalmente a mensagem que nós carregamos são mensagens que vão impactar pessoas. Dá uma glória a Deus aí. Você quer que o teu testemunho impacte pessoas? Não é todo mundo que quer. Você quer que o teu testemunho venha impactar pessoas? Normalmente o testemunho que mais impacta, irmãos, é aquele que é mais difícil de viver. Interessante, né, que quando a gente lê Filipenses 4, o texto que normalmente as pessoas decoram é o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é lindo viver isso, é uma verdade, sim ou não? Mas se nós lermos um pouquinho antes, Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com muito, mas eu também aprendi a passar na dificuldade. Percebe, irmãos, que quando você passa por um momento de dificuldade, hoje eu posso sentar com pessoas para falar de área da saúde, eu posso sentar com pessoas para testemunhar sobre casamento, eu posso sentar com pessoas para testemunhar sobre livramento, eu posso sentar com pessoas para falar sobre finanças, e eu não vou simplesmente falar de alguns fundamentos bíblicos, mas eu vou testemunhar, porque agora não se trata de falar uma linda mensagem, mas eu estou me tornando uma mensagem. Entende o que eu estou falando? Você ser fundamentado ao ponto de se tornar a mensagem. Não se trata de construir uma mensagem linda, mas se tornar uma mensagem impactante. Só que para isso, irmãos, você tem que estar fundamentado. E vai ter momentos que os ventos vão bater, as adversidades vão vir. Por quê? Porque é nessa hora que a mensagem vai vir para fora. É nessa hora que aquilo que Deus colocou dentro de mim precisa ser extraído, porque eu sei que o meu testemunho vai impactar outras pessoas, vai curar outras pessoas, vai libertar outras pessoas, vai consolar outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você carrega uma mensagem, repita assim comigo: eu carrego uma mensagem que os céus quer colocar para fora. Vai colocar. Só que para isso, às vezes você vai ter que obedecer. Eu não estou falando de salvação. Salvação é graça. E eu vou te provar que você carrega uma mensagem. Volta lá. Estou finalizando. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Verso 8. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. 9. Verso 9. O seu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano. 10. Mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará.
Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, a luz ao meu lado, ao meu redor, que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, não tem como fugir dos olhos dele. Então não tem como, se um dia você falar para ele: Deus, o Senhor pediu algo que eu não podia. Para. Se tem uma coisa que irrita Deus, é quando Ele pede para você fazer algo e você fala que não tem condição. E eu te provo isso. Deus se irritou com Moisés. Quando Deus falou: você vai lá e vai libertar o povo. Ele falou: eu não consigo falar. E ele não era gago. Moisés não era gago, mas ele falou que era gago. Todas as vezes que Deus manda você fazer algo e você não obedece, você está dizendo que Deus é mentiroso. E Deus está olhando para você e fala: eu sei o que eu coloquei dentro de você, e eu sei que é nessa situação que eu vou poder extrair isso, para que a mensagem que eu coloquei dentro de você venha para fora. Porque a mensagem não se trata de você, se trata da mensagem. O problema é que a gente acha, nós somos tão egoístas, que a gente acha que é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que Deus colocou dentro de você. Deus já falou para muitas pessoas aqui que você vai ser mantenedor de obra, só que você não se posiciona. E a falta de posicionamento está impedindo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Deus já falou para pessoas aqui que você tem chamado ministerial, mas a tua falta de posicionamento é que impede a mensagem que Deus colocou dentro de você sair para fora. Consegue perceber o que eu estou falando? A gente se torna tão egoísta que a gente se fecha e acha que é sobre nós. Não! Se trata de você. Se trata do que Deus colocou dentro de você. Porque é o que está dentro de você que importa. Vamos finalizar. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha. Tu formaste o meu interior. E eu te agradeço por me teres feito de modo tão, o quê? Irmão, você tem noção que você foi feito de uma forma extraordinária? Porque para fazer coisas extraordinárias, você precisa ser uma pessoa extraordinária. Tem que entender isso. Irmão, Deus te chamou para brilhar. Se posiciona, obedeça, tenha coragem. Olha lá, eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Verso 15. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido aonde? Presta atenção. Tu observas, tu está me olhando, quando ainda eu estava sendo o quê? Formado. E aqui está a cereja do bolo. Presta atenção. Tu me viste quando ainda eu estava no ventre. Cada dia, presta atenção, cada dia de minha vida estava o quê? O quê? Registrada, escrita onde? No teu livro. Presta atenção. Presta atenção. Antes de você nascer, Deus te deu uma mensagem. E porque Ele te deu uma mensagem, agora você teve que nascer. Não tinha como te segurar lá. Não tinha como. Já tinha um livro, já tinha algo escrito,
já tinha algo estabelecido, já tinha algo determinado. Olha lá, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles. Então você precisa entender isso, cara. Deus olha na Trindade e Ele escreve uma história a seu respeito, uma história ao meu respeito. E quando Ele termina essa história, Ele diz: agora não tem como, Ele vai ter que nascer, porque o que Ele carrega é para impactar a geração dele. Havia já uma história escrita a meu respeito, havia uma história escrita a seu respeito. Irmãos, você precisa entender isso. Agora, é o meu posicionamento, a minha obediência me põe num posicionamento que talvez eu vou ter que subir um monte, eu não sei. Moisés, não, sai daí Moisés. O Abraão subiu um monte. O Moisés teve que enfrentar o egípcio, teve que abrir o mar vermelho. O Oséias teve que casar com a prostituta. O Davi teve que matar o Golias. O Daniel teve que enfrentar o leão. O Sadraque e o Mesaque na fornalha. E você? Qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Para que diante de uma situação que Deus já escreveu, Ele sabe, irmão, Ele não vai pedir para você fazer algo que Ele não tenha certeza que você é capaz de fazer, que você é capaz de realizar. Sabe por quê? Porque Deus anuncia o fim. Irmãos, Isaías 46, Deus anuncia o fim desde o começo. Está aqui, ó. O fim já foi escrito. Sabe por que as pessoas estão ansiosas? Eu estava vendo uma reportagem que diz que o Brasil é o país hoje mais ansioso do mundo. Sabe por que as pessoas estão tão ansiosas? Porque não conhecem a Bíblia. Irmãos, quando você sabe o fim, você para de ficar ansioso. Eu estou no processo, Deus está extraindo a mensagem que Ele colocou dentro de mim, mas eu sei como vai terminar. Eu já li o final. Acho que foi Billy Graham que falou isso. Fica tranquilo, eu sei como tudo vai terminar. Irmãos, isso é como você lê, é como você vê um filme que você já assistiu. Aquele filme de adrenalina, eu gosto. A pastora briga comigo, mas eu tenho umas recaídas, eu assisto. E pau, tiro, tá, aquela coiseira. E tem umas horas assim que o negócio vem e você fala: uau, dá até um sustinho ainda. Mas no final você sabe que vai terminar tudo bem. Há uma história escrita. A minha história foi escrita. Mas é o meu posicionamento, coloque-se de pé, é que vai determinar como isso vai acabar. Dentro do contexto que o que Deus colocou vai ser extraído, as pessoas vão olhar, as pessoas vão ver a mensagem que eu carrego. Essa mensagem vai ser trazida à luz, ou eu vou desistir. Olha aqui para mim. O lugar da maior dor de Abraão foi o cenário onde Deus revelou a sua maior mensagem. Você precisa entender isso. O lugar da maior dor de Abraão foi o cenário aonde Deus entregou, onde Deus revelou a mensagem que ele carregou e que impactou não só aquela geração, mas milhares de pessoas até hoje. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar da seguinte conclusão: talvez o teu momento de maior dor, que você está achando que é o teu pior momento, é a grande oportunidade de Deus colocar para fora a mensagem que está dentro de você. Qual é a mensagem que você carrega? Qual a mensagem que você carrega? Irmãos,
Eu sei da minha, eu não sei da sua. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. E eu um dia decidi obedecer, um dia eu decidi me posicionar. E eu estou cada dia mais fundamentado. Pastor, já chegou no final? Não! Talvez eu estou vivendo um dos momentos ainda mais difíceis da minha vida. Talvez ainda seja um dos momentos mais desafiadores. Mas está tudo bem. Eu sei que vai passar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que vai passar. E quando passar, eu vou ter mais um testemunho para contar. E eu vou poder ajudar muito mais famílias. Porque eu entendi que não se trata de mim. Se trata de uma história que Deus escreveu sobre mim. E nessa história eu tinha que enfrentar, eu tinha que me posicionar. E eu me posicionei. E eu sei que quando tudo acabar, aquilo que talvez foi os piores dias da minha vida, vai se tornar os maiores dias de glória da minha vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre alguém.